E nós falamos aqui hoje no 3 em 1 sobre o pedido do PSOL para arquivar o PL da anistia depois das explosões lá em Brasília na quarta-feira. Na contramão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro tenta manter esse projeto de lei de pé. E a Marília Ribeiro vai trazer as informações para a gente agora. Qual foi a reação da oposição sobre esse pedido e de que maneira que eles querem fazer a manutenção do projeto, ou pelo menos da discussão? Pois é, né, Evandro? Como você disse, muitos parlamentares querem que esse projeto seja arquivado, mas outros querem que ele dê continuidade, sim, que ele consiga avançar dentro do Congresso Nacional. E o deputado Eduardo Bolsonaro, ele fez uma extensa publicação nas suas redes sociais. Nós até fizemos uma arte para que a gente possa acompanhar os principais trechos dessa nota que foi publicada por ele. Ele acabou criticando o que ele chamou de narrativas falsas e oportunistas e defendeu esse projeto de lei da anistia, né, que dá anistia aos investigados do dia 8 de janeiro, dos ataques do dia 8 de janeiro, na sede dos três poderes em Brasília. Segundo ele, é precipitada e irresponsável vincular as explosões na Praça dos Três Poderes ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também à direita brasileira. Ainda de acordo com Eduardo Bolsonaro, ele defende que a ação do homem-bomba tratou-se de um suicídio e não de um ataque aos poderes. Para o deputado, a distorção dos fatos tem um propósito malicioso de atrapalhar o projeto da anistia. A mensagem foi publicada por ele na manhã desta sexta-feira e foi republicada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele apenas republicou, não chegou a comentar nada. Já o irmão de Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é vereador, ele chegou a comentar e ele criticou, dizendo o que ele chamou de velha imprensa e completou afirmando que os atos deram confiança para adiar as discussões sobre o texto da anistia. Como eu disse no início do 3 em 1, esse projeto, ele está lá na Câmara dos Deputados, ele está travado, ele estava tramitando dentro da Comissão de Constituição e Justiça, mas o presidente da Casa, Arthur Lira, ele colocou, né, que esse projeto passe por uma comissão especial que ainda não deu andamento lá dentro do Congresso Nacional. Então a gente precisa aguardar para saber o que vai acontecer nos próximos dias com esse projeto de lei da anistia, o que promete ser assunto na próxima semana lá na Câmara dos Deputados. Evandro. Obrigado, Marília. Ótimo trabalho para você. A gente vai se falando por aqui. Acácio Miranda. Quando houve a explosão, um dos primeiros temas a virem à tona foi justamente esse, a possibilidade de se implodir o projeto que trata da anistia, o que poderia ficar muito caro para a direita. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está chamando isso de oportunismo. Primeiro, você relacionar essa explosão e a morte daquele homem com uma possível influência pelo discurso de ódio durante a gestão de Jair Bolsonaro. E segundo, falando sobre criticando a possibilidade, principalmente a ação que o PSOL moveu para arquivar esse projeto. Como é que você avalia ambas as questões? Evandro, o PL da anistia foi uma janela de oportunidade que a oposição teve a partir da discussão da PEC do 6-1. Por quê? Eles perceberam que a PEC passaria, mas se tivesse a ajuda da oposição, essa aprovação seria mais fácil. Então eles colocaram na mesa a discussão relacionada ao PL da anistia. A situação não estava muito confortável com isso, mas entendeu por bem pagar o preço. Entendeu por bem pagar o preço até o momento em que aconteceram os atentados, que aconteceram os atos lá em Brasília, porque a partir daí surgiu a desculpa perfeita para eles desfazerem esse acordo, cientes que a oposição está meio refém da discussão do 6-1. Então, gostem ou não, o 6-1 acabará sendo aprovado sem a necessidade da aprovação do PL da anistia. Agora, Zé Maria Trindade, tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, né? Que essa tramitação do PL da anistia estava muito atrelado também ao possível apoio da oposição ao candidato que seria indicado por Arthur Lira. Ou seja, esse apoio veio. E agora, a contrapartida depois dessas explosões? Eu soube que na conversa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, houve essa sinalização. E Arthur Lira disse que se comprometia a fazer a coisa andar. E disse, procurar votos, conseguir maioria é o papel do PL, é a função sua, né? Não se comprometeu com maioria. O presidente colocou na pauta. E tirou da Comissão de Constituição e Justiça e colocou na Comissão Especial. Qual é a diferença? Uma comissão especial, o presidente pode nomear o presidente da Comissão Especial e o relator.
e inclusive os integrantes. Então foge um pouco daquela tradicional composição da Comissão de Constituição e Justiça. E também o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sabendo da dificuldade de aprovar, é impossível. Eu ouso usar essa palavra. É impossível aprovar no Congresso Nacional e sempre, até antes do atentado, uma PEC da anistia. Então, qual era a articulação? Era reduzir as penas. Era uma anistia parcial de alguns crimes. E aí ficariam ali 5 anos, 6 anos, a partir de 8 anos é prisão fechada. E aí o PL diz, olha, é preciso punir quem quebrou, quem depredou, quem invadiu o prédio público, mas não uma pena de 17 anos. Então, esse posicionamento já é do PL, já entrou assim, ou seja, nada seria inferior a isso, ou seja, uma anistia total. Anistia total, não. Então, essa é a ideia. E em anexo a este processo, e é o temor da oposição, um líder do PT me disse, olha, na verdade, isso aí é pano de fundo, que querem aprovar a anistia para Bolsonaro voltar em 2026. E aí a coisa fica mais pesada. Exatamente. E que peso tem, hein, Piperno, nesse momento? É claro que tem um peso. E eu sempre fui, desde o primeiro momento, absolutamente contrário a essa PEC, que eu acho algo indecente. Veja, agora há pouco o Bruno Pinheiro falava do hacker de Jundiaí, que é mais um que frequentou lá os célebres acampamentos, né? Então, foi de lá, desses acampamentos, que saíram, por exemplo, os baderneiros que incendiaram a cidade, enfim, boa parte da cidade no dia da diplomação do Lula, 12 de dezembro. De lá, por exemplo, saíram aqueles criminosos que tentaram explodir o aeroporto de Brasília. De lá que saíram os golpistas do 8 de janeiro. Então, de lá saiu muita gente. Então, aquilo era, assim, um viveiro de golpistas, de criminosos em potencial. Então, não há razão para agora a sociedade transigir com eles. Foram condenados, tem que cumprir as condenações, sim. Até brinquei aqui, reafirmo isso, Xandão neles. Não dá para tergiversar em relação a essa turma. Fala, Segré. Que foi que você estava fazendo os bicos aí? Que me parece desmedido uma pessoa matar e desquartejar o marido e estar em liberdade cumprindo menos de 8 anos, e uma pessoa que escreveu perdeu Mané com um batom, estar cumprindo 17, e até onde eu sei não tem condenação efetiva ainda, está presa preventivamente. Então me parece um pouco, não digo injusto, eu não entro no mérito jurídico da coisa. Conheço muita gente que foi nos quartéis e não tem nenhuma patologia de bandidagem, nada. Algumas pessoas, concordo com o Piperno, podem ter essa tentativa assim, mas tinha outra que estavam aí manifestando uma frustração sobre a realidade desse momento. Isso não converte eles nem em terroristas, nem em golpistas, nem em bandidos, apenas eram pessoas que estavam aí. Da mesma maneira que a lei da anistia, eu não concordo com a anistia geral para alguém que deturpou questões de patrimônio público-privado e tentou, inclusive, uma saída. Fico um pouco frustrado porque essa mesma isonomia não se aplicou quando, em 2017, um monte de baderneiros incendiaram 3 ministérios, colocaram, inclusive, em risco pessoas, incendiaram Câmara de Deputados, teve feridos e tudo, e, nesse momento, pedindo, inclusive, a saída do presidente Temer, da mesma forma, foram considerados um ativismo político e mais nada. Ficaram lá 70 dias lá. Não tem a ver. Não, mas é que, Piperno, até você não me provar que as pessoas que estavam na praça estavam nos quartéis, ou que as pessoas que estavam no quartéis estavam na praça, é um vínculo hipotético. Não estou justificando, de novo. Conheço pessoas que estavam lá e não são bandidas. E conheço pessoas que não estavam lá e que estavam na praça quebrando tudo. Isso está errado. Não deve ter anistia para aquele que cometeu um delito. Isso, na minha opinião. O que sim me parece que a dosimetria da pena é um pouco desigual considerando outras questões. E aí se vinha, e de novo, errada o nome. A PEC da anistia não pode ser da anistia porque não ia ser anistia, ia ser uma diminuição de pena. Da mesma forma que 6x1 não é 6x1 porque ninguém trabalha 6 dias e folga. Ô Segré. Arremate aí, Zé. Segré, esse debate, ele é feito também no Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros, e já recebi avaliações de que não foi muito simples definir esses 17 anos. E o complicador geral é o seguinte, o Supremo, isso não é segredo para ninguém,
está se preparando para concluir esse inquérito e chamar os líderes. E se essas pessoas pegaram 17 anos, os líderes vão pegar quantos anos? 30, 40, prisão perpétua?